Beavorismo e comportamento. O beavorismo não é a ciência do comportamento humano, mas sim a filosofia desta ciência. O curso de conciliação arbitral, ele está na Lei 9.307/96, ou seja, vamos tratar da Lei 9.307/96, 9307/96. Esta lei veio dizer que as partes podem firmar acordos, podem conciliar, inclusive fora do Poder Judiciário. E a sentença de conciliação é idêntica à sentença do Poder Judiciário. É o que está expresso na Lei 9.307/96. É este curso que nós queremos dar para os senhores e para as senhoras com psicanálise familiar, significando que é importante conhecer a psicanálise com os conflitos familiares para justamente buscar as conciliações na esfera familiar. O curso é de 30 horas aulas, é sempre presencial, com web aulas em 3 sites, certificado de curso livre com chancela da FENAT, Federação Nacional dos Terapeutas. Participe, 7191030089. Ou eu envio um e-mail, só tribunaljúri@hotmail.com. aulas, conciliação arbitral, Lei 9.307/96, com psicanálise familiar. Beavorismo. Falar de beavorismo é algo mais do que interessante. O beavorismo é o comportamento dos organismos vivos. Beavorismo vem do inglês behavior e é designado como comportamento. Aí nós vamos falar de comportamentalismo.
é o conjunto das teorias psicológicas que postulam o comportamento como mais adequado objeto de estudo da psicologia. Comportamento geralmente é definido por meio das unidades analíticas, respostas e estímulos, investigadas pelos métodos utilizados pela ciência natural chamada análise do comportamento. Historicamente, a observação e descrição do comportamento fez oposição ao uso do método da introspecção. No passado, os psicólogos mentalistas utilizaram a mente, a introspecção, saber o que a pessoa estava pensando. Através do behaviorismo, nós vamos trabalhar em cima de estímulo e resposta. O behaviorismo trabalha muito com a questão do comportamento. O behaviorismo é a filosofia da ciência do comportamento. O comportamento humano, dentro do behaviorismo, ele é uma interação. Ele é monista, né? Behaviorismo radical, uma interação, uma integração entre o ambiente e o ser vivo. As questões hereditárias, as questões de resposta ao ambiente. O organismo reage perante o ambiente também faz com que o organismo reaja por sua força, por sua condição, ou nós vamos chamar de modelagem. A sociedade modela, então o ser humano é estímulo-resposta. Muitos behavioristas acrescentam que a ciência do comportamento deve ser a psicologia. Esse ponto não é pacífico, porque muitos psicólogos rejeitam de toda a ideia de que a psicologia seja uma ciência. Outro grupo, a veem como ciência e consideram que esse objetivo é de alguma outra coisa que não comportamento. Não é? Então existem as divisões aí que nós estamos aqui a descrever. Ciência do comportamento. Bem ou mal, a ciência do comportamento virá a ser chamada de análise comportamental. Assim sendo, e ainda assim, existem debates e discussões, por exemplo, se a análise do comportamento é psicologia. É parte da psicologia, ou se é o mesmo que a psicologia, ou ainda se é independente da psicologia. Eu entendo que a análise do comportamento ela é independente da psicologia, embora faça parte dos seus estudos. Behaviorismo, na forma de um conjunto de ideias sobre a ciência chamada de análise do comportamento, e não a ciência em si, o behaviorismo não é propriamente uma ciência, mas uma filosofia da ciência do comportamento. Como filosofia do comportamento, entretanto, aborda tópicos que muito prezamos e que nos toca de perto. Behaviorismo, respostas. Behaviorismo significa o que fazemos, por que fazemos, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, que tipo de comportamento é normal e que tipo de comportamento é anormal. Notem que se o organismo vivo ele está ligado diretamente à modelagem dos estímulos que recebeu na infância, na família, na sociedade, na própria sociedade atual, na própria conjuntura atual, a sua resposta é o que? É uma modelagem do sistema social. Não há dúvida dessa afirmação. É uma modelagem do sistema social. Então, quando nós nos deparamos com um criminoso, nós estamos nos deparando com um molde que foi feito pela sociedade. Não há dúvida nenhuma desse ponto. Então, dizer que a sociedade precisa ser defendida, sim, é um ponto pacífico. Porém, o criminoso é fruto ou produto do meio social, da sociedade, das formas como ele foi criado. Então, a luta nossa na questão do determinismo e do livre-arbítrio. O determinismo é cabal e chega a dizer que o livre-arbítrio é simplesmente ignorância do ser humano. O determinismo nos diz que o comportamento humano é intimamente relacionado ao organismo e ao meio ambiente, sem deixar de dizer que existe o lado hereditário. Então é muito importante que possamos entender isso, para que possamos entender o comportamento das pessoas. Behaviorismo. Assim, quanto mais sabemos das razões que estão por trás dos atos de uma pessoa, tanto menos nos inclinamos a atribuir a esses
atos, o livre-arbítrio. Notem bem, quanto mais sabemos das razões que estão por trás dos atos de uma pessoa, tanto menos nos inclinamos a atribuir a esses atos o livre-arbítrio. Exemplo, se um garoto que não conheceu seu pai, sua mãe, é prostituta e ele é criado nas ruas com pessoas drogadas, ladrões e prostitutas, logo o que ele será? Logo o que ele será? Logo o que ele será? É claro, o que ele será? Ele simplesmente será marginal. Comportamento humano. Ele é abusado. Sua criação e educação é negligenciada. É agredido pela sociedade e pela família, sem estrutura de vida, passando fome. Menos provável que possamos afirmar que a escolha desse rapaz de tornar-se um assaltante seja de livre escolha. Pelo contrário, ele assim o é por questão do meio, e seu comportamento é mais do que esperado. Lógico que nós não podemos dizer que nem toda criança de rua vai ser um marginal. Existem as exceções. E essas exceções, elas nos fazem dizer que não dizer que existe o livre-arbítrio. Não. Dizer apenas que existem pessoas que reagem a estímulos de formas diferentes. Existem pessoas que reagem a estímulos de formas diferentes. Esse estudo do behaviorismo é muito importante para toda a sociedade compreender o comportamento humano. Por isso que nós vamos trabalhar na nossa TV Pensar Direito com esse processo educacional. E no nosso curso de conciliação arbitral, Lei 9.396, com psicanálise familiar, vamos tratar também com mais profundidade sobre o behaviorismo. Não perca, fique conosco. Muito obrigado pela sua atenção. A nossa audiência é um sucesso, graças ao senhor e à senhora. Muito obrigado.